Então, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de relatividade restrita. Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto que ele é bem, às vezes, complexo de falar, mas eu espero que dê para passar da melhor forma possível para vocês. Nós vamos falar sobre dilatação do tempo. Qualquer coisa, voltem no vídeo anterior, onde a gente definiu evento, falou sobre relatividade da simultaneidade, para compreender um pouquinho melhor do que a gente vai estar tratando nesse vídeo aqui. Mas vamos lá, pega aí a caneta, papel, borracha, lápis, que nós vamos ter que fazer umas continhas. Não são continhas difíceis, em relatividade restrita, pelo menos nesse início aqui agora, as continhas não são tão difíceis, não. Mas pega aí o lápis, a borracha, o papel para a gente fazer essas continhas, beleza? Então vamos continuar aqui. Já iniciando aqui com os postulados da relatividade restrita, a gente vai começar todos os vídeos com esses postulados, porque são as bases da teoria que a gente está tentando estudar, tá certo? O Einstein ele propôs aí dois postulados. O primeiro postulado, o princípio da relatividade, em que as leis da física são invariantes em todos os referenciais inerciais, ou seja, as leis da física têm a mesma forma em qualquer referencial inercial. O que é um referencial inercial? É que ele está em repouso ou com velocidade constante, tá certo? Isso é a definição nossa de referencial inercial. O segundo postulado, ele fala da constância da velocidade da luz. Ele me fala que a velocidade da luz no vácuo ela tem o mesmo valor C em todos os referenciais inerciais. Em breve nós vamos estudar esse segundo postulado aqui um pouquinho mais, para a gente mostrar que ele, de fato, ele não é contrário ao primeiro postulado. Ele, em primeiro momento, ele pode aparentar que é contrário, mas a gente vai mostrar que isso não é verdade. A gente viu no outro vídeo sobre a simultaneidade, né? A gente chegou numa conclusão que foi que a gente não pode atribuir nenhum significado físico absoluto ao conceito de simultaneidade. A simultaneidade ela é relativa com relação a algum referencial inercial, ou seja, se dois eventos são simultâneos num certo referencial, não necessariamente quando a gente está analisando sobre o aspecto de outro referencial, esses eventos são simultâneos. E quem está certo? É quem está falando que é simultâneo ou quem está falando que não é simultâneo? Os dois estão certos. A gente não pode falar que um lado desse caso está certo, não. Tá certo? Então, para a gente entender um pouquinho mais de relatividade restrita, a gente tem que entender como medir espaço e como medir tempo. Nesse vídeo, a gente vai especificar em como medir tempo. Tá certo? É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Aí tá o Einstein aqui olhando para a gente ver se a gente está fazendo tudo certo. Então tá. Então nós vamos tentar medir tempo. Como que a gente mede passagem do tempo? A gente pode medir passagem do tempo de várias formas. A gente pode pegar um pêndulo, deixar esse pêndulo oscilando, e a gente pode medir qual que é a duração dele ir e voltar, tá certo? Então isso é um tipo de medida de tempo. A gente pode medir tempo, por exemplo, usando pulsação. Você mede seu pulso aí, você vai falar assim, em 15 pulsos aconteceu tal tipo de evento. A gente pode medir tempo com uma ampulheta, a gente pode medir tempo com um cronômetro, a gente pode medir tempo de várias formas, tá certo? Então a gente pode usar um pêndulo, a gente pode usar um relógio, a gente pode usar um batimento cardíaco, mas a gente está trabalhando com uma teoria que tem um postulado que ele nos diz que a velocidade que a luz ela possui uma velocidade constante c igual a c no vácuo para qualquer observador. Então, nada mais justo, dado que a gente está estudando esse tipo de teoria, que a gente utilizar um relógio de luz para medir tempo. Tá certo? Então, o tipo de relógio, aí vamos só tentar entender aqui que é o tipo de relógio que a gente vai trabalhar nesses vídeos. O tipo de relógio de luz que a gente vai estar medindo é um relógio desse tipo aqui, ó. O que é essa figura aqui? Essa figura que está aqui em cima, ela está falando o seguinte: esse F aqui é uma fonte de luz, então vai ficar essa F fica emitindo pulsos de luz, tá certo? Então a luz aqui, obviamente, eu fiz ele com um certo ângulo, mas a gente pode considerar que ele está indo bem reto aqui, voltando bem reto, aqui é só para melhor visualização. Então essa fonte de luz aqui vai emitir luz, vai emitir pulsos de luz, ou vai emitir luz, tá certo? Essa luz vai subir aqui, vai bater nesse espelho. Esse objeto aqui que está com esses riscos aqui é um espelho perfeito, tá? É um relógio idealizado, esse relógio que nós estamos analisando aqui. E essa luz ela vai voltar e vai ser detectada nesse detector D. Então, a F é uma fonte de luz, a luz vai subir aqui, bater nesse espelho e ser detectada nesse detector D aqui, tá certo? Esse relógio completo ele vai ter tamanho L0, tamanho qual, né? Qual tamanho? Medida em qual referencial? No próprio referencial que o relógio está. Então, alguém pega esse relógio, vamos supor que esse relógio é do tamanho desse celular aqui. Eu, que estou no referencial desse relógio, peguei uma régua, medi o tamanho desse relógio. Quando eu meço o tamanho desse relógio, esse tamanho é justamente L0. Quando eu estou no próprio referencial do relógio. A gente vai chamar isso inclusive, de tamanho próprio desse relógio.
tá certo? Então, sou eu que estou no próprio referencial desse relógio, vou pegar uma régua e vou medir esse camarada, vou chamar isso de L0. Então, esse aqui é o relógio de luz nosso. Então, vou ler aqui, ó. Então, é um relógio composto de uma fonte F de luz, um espelho e um detector D de luz. O relógio inteiro ele tem comprimento L0 quando medido no referencial do próprio relógio, certo? A gente vai considerar que o eixo X está perpendicular ao comprimento do relógio nesse vídeo. Então, aqui seria o eixo X, onde eu estou desenhando aqui. Então, esse aqui seria eixo X, tá certo? O eixo X está perpendicular ao comprimento do relógio, certo? A gente vai colocar esse relógio num trem. Vamos falar aqui de trem, que era o que o Einstein trabalhava na época. A gente vai colocar esse relógio num trem e esse trem a gente vai chamar de referencial S', certo? Então, esse trem ele se desloca no eixo X com velocidade constante. Então, esse trem ele é um referencial inercial. Notem, a gente está estudando relatividade restrita. Se a gente está estudando relatividade restrita, a gente vai ter que analisar o movimento com relação a alguns referenciais inerciais, certo? Então, vamos tentar definir bem os referenciais inerciais nossos aqui. O trem vai ser o referencial S'. Então, e a gente está colocando o relógio no trem. Então, a gente vai colocar o relógio no trem, então o relógio está no referencial S'. Certo? E esse referencial ele é inercial, esse referencial ele tem velocidade constante, certo? E a nossa ideia é ver qual que é o intervalo de tempo visto por alguém dentro do trem, então alguém que se localiza dentro desse referencial S' e também por alguém parado fora do trem, em um referencial S. Então essa vai ser a nossa ideia, a gente vai colocar esse relógio dentro do trem e a gente vai ver qual que é o tempo que uma pessoa que está dentro do trem mede da luz sair da fonte, bater no espelho e chegar no detector. A gente vai medir esse tempo. Beleza, a gente vai fazer isso aqui no vídeo. E depois a gente vai falar assim, e qual que seria esse tempo medido por uma pessoa fora do trem? Notem que o relógio está dentro do trem. Então, a pessoa do trem vai medir qual tempo, tá certo? Essa que é a diferença que nós vamos tentar medir aqui nesse vídeo. Então, lembrando aqui, então, tudo que está dentro do trem vai ser o referencial S'. Tudo que está fora do trem vai ser o referencial S. Tá certo? Essa que é a nossa definição aqui. E o relógio, inclusive, ele está dentro do trem. Tá certo? E esse relógio aqui, a gente colocou ele dessa forma, a gente colocou ele na vertical aqui. No próximo vídeo, a gente vai deitar ele, mas nesse vídeo aqui, a gente está colocando ele na vertical. Beleza? Compreendido até aí? Qualquer coisa, volta e veja essas definições. Então, vamos lá. Vamos analisar, então, primeiro, dentro do trem. Aqui, ó, efeitos cinemáticos da relatividade restrita, o tempo dentro do trem, tá certo? Em S'. Então, a gente está analisando dentro do trem. Então, o relógio está dentro do trem, eu estou dentro do trem e eu vou medir qual que é a passagem de tempo da luz sair da fonte, bater no espelho e chegar no detector de dentro do trem. Essa que é a ideia, certo? Então, visto de dentro do trem, o raio luminoso ele percorre qual caminho? O raio luminoso vai percorrer esse caminho aqui, ó. Ele sai de F, bate no espelho e volta no detector. Então, ele vai percorrer exatamente um caminho 2L0. Tá certo? Aí alguém fala assim, ah, Léo, mas só que esse camarada aqui ele está inclinado. Eu já falei, essa inclinação aqui é só para melhorar a visualização. A gente pode considerar que a luz está indo reta e voltando reta, tá certo? Então, a distância total percorrida pela luz dentro do trem é 2L0, beleza? E a duração total de ida e volta do raio luminoso a gente vai chamar de ΔT0. Vamos chamar desse nome, ΔT0. Então, ΔT0 é o quê? É a duração desse evento. Qual evento? A luz sair da fonte, bater no espelho, voltar no detector. ΔT0 é o tempo total desse evento todo. O evento sair da fonte, bater no espelho e chegar no detector. Tá certo? Portanto, o que a gente tem? Esse aqui é uma continha lá de Física 1, né? O tempo é o quê? É a distância total dividido pela velocidade. Então, o tempo medido por alguém dentro do trem, em S', é justamente isso. O tempo ele é 2L0 dividido por C. Tá certo? Aí, aqui eu coloquei ó, o reloginho dentro do trem e o trem está se movendo para o lado de cá, tá certo? O trem está com essa velocidade aqui, beleza? Com essa velocidade com relação a alguém que está parado do lado de fora, obviamente, certo? É velocidade constante. Tá, então olha só, deixa eu resumir esse slide aqui. Então, quando medido por alguém de dentro do trem, o tempo total da luz sair da fonte, bater no espelho e chegar no detector é esse aqui, ó, é 2L0 dividido pela velocidade da luz, tá certo? Então, o tempo medido por alguém dentro do trem é esse camarada. Anota esse valor aqui, que é o tempo em que alguém que está dentro do trem mediu desse evento, da luz sair da fonte, bater no espelho e chegar no detector, tá certo? Beleza, mas, e se alguém fora do trem quiser medir o tempo que a luz percorreu dentro do trem, essa mesma distância, tá certo? Vou repetir essa pergunta, ó. A gente acabou de medir o tempo que a luz
saiu da fonte, bateu no espelho, chegou no detector de dentro do trem, o tempo é esse aqui, ó, ΔT0. Mas e agora, se o relógio continua dentro do trem? E se alguém do lado de fora do trem quiser medir o tempo que a luz sai da fonte, bate no espelho e chega no detector dentro do trem? O que essa pessoa vai estar enxergando? Tá certo? Essa é que é a pergunta que nós vamos querer fazer aqui agora, beleza? Então a pergunta é, e se alguém que está fora do trem quiser medir o tempo que a luz percorreu dentro do trem, essa mesma distância, tá certo? Então vamos tentar fazer essa conta aqui. Então agora eu fiz aqui, ó, passo a passo, tá certo? Então vamos tentar analisar aqui. A pessoa que está fora do trem, ela está aqui, ó, tem uma pessoinha aqui que está fora do trem, tem uma pessoa aqui está fora do trem. Essa pessoa, como o trem está se deslocando para a direita com relação a essa pessoa vai ver o trem aqui numa posição, vai ver o trem numa outra posição, vai ver o trem numa outra posição, tá certo? Porque o trem ele se desloca para a direita com relação a essa pessoa que está fora do trem. Tá certo? Então, o trem tem essa velocidade, essa pessoa aqui é justamente o referencial S, beleza? Então, essa pessoa aqui é o referencial S, ela vai ver o trem se deslocando para a direita. Essa que é a ideia, beleza? Deu para entender isso aí? Vou passar aqui, ó. Então, beleza. Então, o que a pessoa vai ver? A pessoa que está fora do trem, aqui eu dei um zoom, né? Isso aqui é justamente, isso aqui é a pessoa que, a pessoa está aqui do lado de fora, né? A pessoa está aqui, apaguei ela, mas vou desenhar ela aqui de novo. A pessoa está aqui, ela vai enxergar o trem nessa posição e nessa posição. Então, eu vou dar um zoom só no relógio, que é o que ela está querendo medir, tá certo? Quando eu dou um zoom só no relógio, a pessoa vai ver aqui, ó, vai ver o relógio nessa posição, o relógio nessa posição e o relógio nessa posição. Eu coloquei aqui em tracejado o que a gente, o relógio, só que a parte que a gente não está querendo medir em cada etapa. Ou seja, nessa etapa aqui, a luz saiu da fonte. Só que a pessoa que está fora do trem vai ver a luz percorrer esse caminho aqui e bater no espelho nesse ponto, porque o trem se deslocou um tanto para a direita, certo? Então, a luz saiu da fonte aqui. Isso aqui analisando para quem está fora do trem, hein, gente? Então, olha só, para quem está fora do trem, a luz saiu aqui da fonte, percorreu esse caminho e bateu no espelho nesse ponto aqui. Então, o espelho aqui está com a linha sólida. Aí, depois que a luz saiu daqui, ela vai percorrer esse caminho e chegar no detector aqui nesse ponto aqui. O detector está com a linha sólida aqui. Beleza? Então, para alguém que está fora do trem, que está no referencial S, que é o que está escrito aqui, ó, o tempo em S, não é em S' que a gente está medindo agora. O que a pessoa vai ver vai ser a luz fazendo isso aqui, ó, sai da fonte, bate no espelho, chega no detector, tá certo? Nesse tempo total aqui, que eu vou chamar de ΔT, o trem percorreu um caminho V vezes ΔT. V é a velocidade do trem, ΔT é o tempo total da luz sair da fonte, bater no espelho e chegar no detector, quando vista de alguém em S. Certo? Então, de acordo com alguém em S, a luz percorreu qual distância? A luz percorreu essa distância aqui, 2L, que é essa distância L para sair da fonte e chegar no espelho, e essa distância L para sair do espelho e chegar no detector. Tá certo? Então, a luz percorreu 2L, não é L0, tá certo? Não é L0. Então, a luz percorreu uma distância 2L num tempo que é 2L sobre C. Tá certo? A ideia é a mesma, só que a distância vai ser diferente. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui o nome de ΔT, não é ΔT0, e coloquei aqui de 2L, porque não vai ser 2L0. Então, o tempo que a luz percorreu, para quem está vendo lá de fora do trem, é esse camarada. Então, agora, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar analisar quanto que vale esse L com relação a L0. Vocês estão vendo que L0 está o mesmo aqui, né? Em breve, quando a gente for estudar transformações de Lorentz, a gente vai ver que esse tamanho, que esse comprimento, que ele é perpendicular ao movimento, ele não sofre nenhuma alteração. Nesse momento aqui agora, a gente só vai aceitar isso. Ou seja, se o trem está se deslocando para a direita aqui, ó, se o trem está se deslocando para a direita aqui, esse comprimento do relógio, que é perpendicular ao movimento do trem, ele não vai sofrer nenhuma mudança com relação a alguém que está em S. Ou seja, para esse vídeo aqui, a gente vai simplesmente aceitar que L0 vai continuar tendo o mesmo valor. Em breve, nós vamos demonstrar isso com um pouco mais de rigor, mas por enquanto nós vamos aceitar isso. O comprimento de qualquer coisa que esteja em S', quando visto por alguém que está em S, por alguém que está fora do trem, o comprimento que é perpendicular ao movimento não sofre alteração nenhuma, tá certo? A gente vai aceitar isso agora, nesse momento. Tá, mas então, de acordo com alguém em S', a distância total é 2L0 e o tempo é esse aqui, ó. O tempo é ΔT0, que é 2L0 sobre C. De acordo com alguém em S, a distância é 2L e o tempo é 2L sobre C, certo? Só que, vamos analisar esse desenho aqui. Se eu faço aqui uma perpendicular aqui, ó, olha só,
Fiz uma perpendicular aqui. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Vocês concordam? Isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo com esse lado aqui igual a L0, certo? E esse lado aqui, ó, essa base desse triângulo, é o quê? É justamente V ΔT dividido por 2. Então, vou até escrever isso aqui, ó, dividido por 2, certo? Então, olha só, esse lado aqui desse triângulo retângulo é L0 e esse lado aqui é V ΔT dividido por 2. Então, quem que é L ao quadrado? Aqui, teorema de Pitágoras, né? O L ao quadrado é igual ao quê? É igual a L0 ao quadrado, que é esse lado, mais V ΔT sobre 2 ao quadrado, que dá justamente V2 ΔT2 sobre 4, certo? Essa aqui é a conta que nós vamos fazer. É só isso que nós vamos fazer. Garanto para vocês. Beleza? Então, a conta que nós estamos fazendo aqui é o Teorema de Pitágoras. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse L0 para a esquerda e vou dividir todo mundo por V2 e multiplicar todo mundo por 4. Certo? Então, a passagem daqui para cá é justamente essa. Eu passei L0 para a esquerda, então vai ficar aqui L2 menos L0 ao quadrado. Vou dividir todo mundo por V2, está aqui, e vou multiplicar todo mundo por 4. Isso por quê? Porque eu estou querendo isolar ΔT2. Então, tá, porque eu estou querendo isolar justamente ΔT2. Se eu estou querendo isolar ΔT2, é isso que eu vou fazer. Vou passar o L0 aqui, passei esse L0 aqui para a esquerda e vou multiplicar todo mundo por 4, vou dividir todo mundo por V2. Beleza. Então, ΔT2 é o quê? Vamos tentar analisar aqui, ó. ΔT2 é o quê? Tá escrito aqui, ó. ΔT2 é 4L2 por V2 menos 4L0 ao quadrado por V2, certo? Mas quem é L2? Se eu pegar essa equação aqui, ó, se eu pegar essa equação aqui, ó, eu sei que L é igual a C ΔT dividido por 2, certo? Então, eu vou substituir essa equação aqui, esse resultado aqui, eu vou substituir aqui, ó, certo? Vou substituir aqui nesse L2 aqui. Então, eu vou ter que ΔT2 é o quê? É o 4 que está aqui, o V2 que está aqui, só que L ao quadrado eu vou tirar dessa equação que eu circulei de verde. Então, vai ser C2 ΔT2 dividido por 4. Certo? C2 ΔT2 dividido por 4, porque é L ao quadrado. E o L é justamente C ΔT dividido por 2. Então, eu tenho aqui C2 ΔT2 dividido por 4. Menos 4L0 ao quadrado por V2, que é justamente esse termo aqui. Beleza? Então, faço essa conta aqui, ó. O que eu fiz aqui foi justamente substituir esse L pelo L que eu consigo encontrar dessa equação verde circulada aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou justamente agora passar esse ΔT2 aqui para a esquerda, tá certo? Esse termo com ΔT2 vou passar para a esquerda e vou tirar ΔT2 evidência. Então, eu vou ter que, se eu passar esse termo com ΔT2 aqui para a esquerda, eu vou ter que essa equação aqui pode ser escrita assim, ó, é ΔT2 vezes 1 menos C2 sobre V2, isso aqui é igual a menos 4L2 sobre V2. Certo? Certo, né? Então, olha só, passa esse termo aqui para a esquerda e tira ΔT2 evidência. Então, olha só, passando esse termo com ΔT2 aqui para a esquerda, o que eu tenho é justamente essa equação aqui, ó, certo? Eu tenho essa equação. Note só o seguinte, aqui eu já consegui isolar o ΔT2, só que no termo de cá eu não tenho ΔT0. E o que eu quero é justamente ver uma relação entre ΔT0 e ΔT. Só que aqui em cima, ó, vou colocar de vermelho aqui em cima eu tenho uma relação entre L0 e ΔT0. Certo? Então, vou substituir aqui, ó, L0 é o quê? L0 é C ΔT0 dividido por 2, certo? Então, vou substituir esse L0 aqui nessa equação aqui, ó, tá certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ΔT2 vezes 1 menos C2 por V2, isso é igual ao quê? Isso é igual a menos C2 por V2 ΔT0, certo? Bacana, né? Bacana. O que eu vou fazer aqui agora é tirar esse sinal de menos. Você pode multiplicar todo mundo aqui por V2 sobre C2, você multiplica essa equação toda aqui, ó. Pega essa equação aqui que eu vou circular de azul e multiplica ela toda por V2 por C2. Então, multiplica isso aqui tudo por V2 por C2. Então, esse termo aqui vai cortar. Aqui eu vou ter V2 por C2 nesse termo, menos 1, certo? Aí, quando eu trocar o sinal, vai ficar 1 menos V2 por C2, certo? E depois eu vou tirar a raiz. Então, o que eu vou fazer dessa equação azul aqui para cá é o quê? É multiplicar todo mundo por V2 dividido por C2, certo? E depois eu vou trocar o sinal. Aí eu encontro essa equação aqui. Faça essa conta aí, tá certo? Aí quando a gente faz essa conta, eu tenho isso aqui, ó, que ΔT vezes raiz de 1 menos V2 por C2 é igual a ΔT0. E aí agora eu vou conseguir relacionar a duração
em S', que é o ΔT0, com a duração em S, que é o ΔT, certo? Agora eu posso fazer uma relação entre a duração nos dois referenciais. Então, quando a gente passa essa raiz para o lado de cá, eu encontro essa relação aqui, ó. E essa relação aqui ela é importante demais da conta, essa relação que eu estou colocando a setinha rosa aqui, ó. Essa relação aqui é muito importante. Ela está me falando que ΔT é igual a ΔT0 dividido por raiz de 1 menos V2 por C2. Só que quem é ΔT? Isso é que é importante aqui. Quem é ΔT? É a duração do evento. Qual evento? A luz sair da fonte, bater no espelho e chegar no detector. ΔT é a duração deste evento quando vista por alguém fora do trem. ΔT0 é a duração deste evento quando vista por alguém dentro do trem. Vocês estão vendo que essas durações não são iguais, elas têm um fator aqui, ó, de relação entre elas, que é esse fator de raiz de 1 menos V2 sobre C2, certo? Então, o que a gente está vendo aqui? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que o tempo que alguém em S, que está fora do trem, mede no relógio que está dentro do trem, é maior que o tempo que alguém que está dentro do trem está medindo. Por quê? Porque esse fator aqui, ó, como a velocidade aqui ela é sempre menor que a velocidade da luz, esse fator aqui ele é sempre menor que 1, tá certo? Se esse fator aqui ele é sempre menor que 1, esse fator de raiz de 1 menos V2 sobre C2, como esse fator aqui é sempre menor que 1, como eu tenho esse camarada aqui no denominador, ΔT é sempre maior que ΔT0. Tá certo? Então, eu vou ler de novo aqui, ó. O tempo que alguém que está fora do trem mede no relógio que está dentro do trem é maior que o tempo que alguém que está dentro do trem está medindo. Tá certo? Então, a gente está acabando de encontrar um negócio que é muito importante, que chama de dilatação temporal. Tá certo? Mas aí, quem que está certo? Quem está dentro do trem ou quem está fora do trem? Ambos estão certos. Não existe um referencial que está certo absolutamente, porque isso é uma medida relativa entre ambos os referenciais. Note que aqui nós estamos estudando relatividade restrita. A gente não está entrando com efeitos de aceleração, não está entrando com efeitos gravitacionais, certo? Então, quem está certo? Os dois estão certos. Quem está dentro do trem vai medir lá, sei lá, por exemplo, 1 segundo. Quem está da luz saindo da fonte, batendo no espelho e chegando no detector. Quem está fora do trem vai medir 1,3 segundos ou 1,5 segundos. Quem está certo? Os dois estão certos, porque isso é uma medida relativa entre os dois referenciais, certo? Se alguém que está fora do trem tiver um relógio também, um relógio tipo esse ou qualquer tipo de relógio, essa pessoa vai medir um tempo e quem está dentro do trem vai medir. Para a pessoa que está fora, vai medir um tempo dilatado também, mas isso é uma coisa relativa, não é uma coisa absoluta, certo? Então, isso vale para qualquer tipo de relógio. Portanto, se alguém em S, alguém que está fora do trem, tenta medir a duração de um evento em S', tenta medir a duração de um evento que está dentro do trem, para essa pessoa que está fora do trem, vai aparentar que durou mais tempo, tá certo? Só que a recíproca também é verdadeira. Se alguém que está dentro do trem tenta medir a duração de um evento que está fora do trem, para essa pessoa que está dentro do trem vai aparentar que durou mais tempo. Ou seja, é uma coisa relativa. Não existe isso em relatividade restrita. Em relatividade geral, sim, existem coisas absolutas que acontecem lá. Mas em relatividade restrita, não existe isso de para mim passou 1 segundo e você vai ver o tempo maior e com isso gera um paradoxo. Isso em relatividade restrita não existe, porque são sempre coisas relativas. O que está acontecendo para mim vai ser para o meu referencial, o que está acontecendo para você vai ser no seu referencial. Não vai ter uma coisa absoluta acontecendo em relatividade restrita, tá certo? Então, muito, muito cuidado. Deixa eu ler isso aqui de novo. Ó. Então, quem está certo? Quem está fora do trem ou quem está dentro do trem? Ambos estão certos. Não existe um referencial que está absolutamente certo, porque é uma medida relativa entre ambos os referenciais. E o que a gente acabou de descobrir aqui é que o tempo que alguém que está fora do trem mede do relógio que está dentro do trem é maior que o tempo que alguém que está dentro do trem está medindo por essa relação. Essa relação aqui é muito importante, certo? Só que isso vale para qualquer tipo de relógio, portanto, se alguém em S tenta medir a duração de um evento em S', para essa pessoa que está em S, vai aparentar que durou mais tempo, só que a recíproca também é verdadeira. Ou seja, se alguém em S' tenta medir a duração de um evento em S, para essa pessoa em S' vai aparentar que durou mais tempo. Por favor, tentem refletir um pouco sobre esse resultado aqui, certo?
Espero que tenha dado para entender esse vídeo. Isso não é um assunto que a gente vê uma vez e compreende, pronto, acabou. A gente tem que ficar mastigando isso algumas vezes. Peço para vocês voltarem, se não nesse vídeo, em outros vídeos, para dar uma estudada nisso, certo? Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço, falou, tchau.